9 meses em Portugal. E aí, será que valeu a pena? Bem, se você é novo por aqui, eu sou Marcela França, do canal Portugal, etc e tal. E por aqui eu compartilho as minhas experiências da minha família. Bom, e nesse vídeo eu quero falar desses 9 meses. Será que está valendo a pena? 9 meses, quanto é isso? Bom, 3 meses mais do que a metade de um ano, faltam 3 meses para completar um ano. Ai, que lindo, Marcela, você sabe fazer contas. Então, não, gente, é porque eu sempre falo que a gente precisa de um ano para saber o que vai ser, que nesse primeiro ano é o ano mais difícil, porque afinal é a época que você está descobrindo tudo, você está se adaptando, né. Então eu sempre falei isso, o primeiro ano é o ano mais difícil. E aí, como eu já falei aqui várias vezes, vou voltar a repetir, por conta de um planejamento bem feito e de uma reserva financeira adequada, porque eu vou te contar, aconteceu tudo em Portugal em 2022. A inflação foi lá para cima com a questão da guerra, né, ou da invasão da Rússia na Ucrânia. As coisas complicaram, a energia está mais cara, um tanto de coisa ficou mais cara, e aí tem os debates, né, nos jornais falando, bem, nem tudo precisava estar mais caro, porque nem tudo a gente tem essa influência, mas enfim, a vida ficou mais complicada por aqui, os aluguéis que já estavam caros ficaram mais caros ainda, enfim, parece que a minha impressão é que tudo aqui em Portugal, e os portugueses que podem falar mais, né, que podem falar melhor, quero dizer, é, mas a minha impressão é que parece que tudo ficou mais difícil, mais complicado em 2022, que foi o ano que a gente chegou em julho de 2022. Então eu cheguei aqui no verão, estamos na primavera, começando a primavera, então só a primavera que eu não peguei. Daqui a pouco vem o verão de novo e pronto, tudo se repete. E aí, já aprendi algumas coisas? Aprendi. No inverno, o pessoal aqui do canal falava, olha, cuidado com esse amor todo, você está muito in love com Portugal, deixa chegar o inverno. E realmente, no inverno, a gente pena. Olha, e eu já passei alguns invernos e outonos nos Estados Unidos, né. Eu trabalhava como guia em Orlando. Orlando também não é frio assim, mas era Orlando e Nova York. Agora, uma coisa é a gente fazer uma viagenzinha de alguns dias, uma coisa é você aguentar o inverno poucos dias, outra coisa é você aguentar o inverno vários dias, né, alguns meses, porque sinceramente quando chegou o inverno, eu já estava cansada do frio. Então, assim, o outono, os 3 meses de outono, para mim já foram suficiente, beleza, dá para chegar o verão e ainda tinha o inverno todo pela frente. E aí os portugueses podem falar também, porque, por exemplo, eh, eu percebi que as casas em Portugal, bom, eu achava que fosse a minha e as que são como a minha, ou seja, né, eu moro num apartamento mais antigo, eu achava que só os apartamentos antigos não tinham uma calefação, né, não estava preparado para o inverno. Mas eu escutei no jornal e não sei se é verdade, e aí vocês portugueses que podem me dizer, que a maioria das casas não tem essa calefação, não tá preparada assim para o inverno. Mas o que eu estou te falando é, leva-se um ano para você passar pelas 4 estações, para você passar por muitas coisas, para você lidar com muitas pessoas, para você passar por muitos processos burocráticos, para você viver algumas coisas, trabalhar, estudar, se relacionar. Então, tanto com portugueses quanto com outros brasileiros que estão aqui, com pessoas de outras nacionalidades, eu acho que um ano é um tempo bom para você descobrir o que é viver aqui.
Mesmo assim, eu acho que depois de um ano a gente ainda fica um bom tempo aprendendo, se adaptando, até a gente entender por completo o funcionamento de um lugar, né. Agora, para a gente valeu a pena? Valeu. Quem não me conhece, eu tenho 46 anos, quase 47, tenho um marido de 50 e tenho trigêmeos de 16 anos, 2 meninas, a Fernanda e a Giovana e o Henrique, tá. Então como estamos todos? Estamos adaptados? O que que a gente está fazendo? Bom, o Euler está trabalhando na área dele, a gente escuta muito, esteja preparado para trabalhar fora da sua área. Isso é verdade, porque muitas vezes você é graduado, é pós-graduado em uma determinada área, chega aqui, você vai precisar validar o seu diploma, e até que você valide, é um processo que demora, é um processo que é caro, até que você faça isso, você não vai conseguir trabalhar na sua área. Tem áreas que não vão pedir essa validação. Você vai apresentar o diploma do Brasil, eles vão ver, beleza e tudo, e tá tudo certo. Como meu marido mesmo não precisou fazer essa validação. Já eu não estou trabalhando, isso é de propósito, eu estou fazendo um doutorado e no momento eu estou tentando uma bolsa. E a bolsa de estudos para mim seria extremamente importante, seria muito melhor do que ter um outro trabalho. No Brasil, eu era professora, tinha dado aula em graduação, dei aula em pós-graduação, eu tinha uma pequena empresa, eu trabalhava com desenvolvimento pessoal e profissional, então eu dava palestras, eu dava treinamento em empresas para líderes, para os funcionários, colaboradores, enfim, trabalhava com isso, dava cursos, tenho o meu curso online, que não tem nada a ver com a questão de Portugal, desses vídeos aqui, é sobre excelência profissional, que é o meu outro canal, e eu te convido, brasileiro e português, a acompanhar o meu outro canal de YouTube, Excelência Profissional, um canal com muitos vídeos, que eu tenho uma experiência muito grande para falar para você sobre mercado de trabalho. Então, eu estou tentando essa bolsa, por quê? Porque para mim vale mais a pena ter a bolsa com a minha mensalidade paga e mais um salário da bolsa e focar nos meus estudos. Porque quanto mais eu focar nos meus estudos, maior a possibilidade de eu conseguir ser aqui o que eu era lá, professora universitária, né. Então se eu for trabalhar numa empresa, fazendo alguma outra coisa, eu não vou conseguir me dedicar tanto ao meu doutorado, eu não vou conseguir escrever artigos para revistas científicas, eu não vou conseguir participar de congressos, eu vou fazer o doutorado, talvez eu leve mais tempo que o normal, né? O doutorado aqui são 3 anos, poucas pessoas terminam em 3 anos, gostaria muito de fazer o meu doutorado em 3 anos, e aí a bolsa seria fundamental, porque eu poderia focar neste doutorado, aqui em Portugal a gente diz doutoramento, tá? E sem a bolsa não, aí eu vou precisar, né, a gente tem que ter renda, eu vou precisar trabalhar com outra coisa, talvez eu não possa investir tanto, e aí precise estender o tempo deste doutorado ou doutoramento, tá? E por que que eu estou podendo fazer isso? Porque nós fizemos um planejamento, como eu disse, e fizemos uma reserva financeira em que a gente poderia ficar um ano sem trabalhar, tanto eu quanto meu marido. Meu marido trabalhando desde 4 meses aqui. Mas a gente não quer ficar usando esse tempo, né? Isso foi um planejamento, foi uma reserva, mas seria melhor a gente não precisar utilizar esse tempo, até como eu disse, Portugal teve uma piora em termos econômicos, e aí conforme o nosso planejamento, eu já falei em alguns vídeos, como eu trabalho com isso, como minha formação é gestão, eu fiz um planejamento que a gente chama de otimista, realista e pessimista. Então a gente jogou com os 3 cenários possíveis. E eu diria que Portugal hoje está mais para o meu cenário
pessimista, está entre o realista e o pessimista, tá? Então, não vale a pena gastar, né, a reserva financeira toda, a gente não sabe o dia de amanhã, enfim. Mas para você ter felicidade, você precisa de planejamento. Pois é. Então, falei do meu marido, que ele está trabalhando tranquilamente na área dele, é muito bom isso, além das expectativas. O meu, eu tinha um planejamento mesmo de focar no meu doutoramento, fazer um networking, investir nisso aí, e eu acho que as coisas estão progredindo conforme eu gostaria. Vamos ver se eu vou conseguir alguma bolsa ou não. Ah, e os meninos estão super adaptados, e isso para pai e mãe é uma felicidade enorme, né? Eu já ouvi de alguns pais que têm filhos adolescentes como eu, que os filhos estão tristes, os filhos estão chateados, os filhos querem voltar para o país, porque é uma idade mesmo complicada, que você quer pertencer a grupos, você forma um grupo e você dificilmente larga aquele grupo, né? E ter, por algum motivo, que largar um grupo que você fez, como os meus filhos tinham os grupos de amizade deles no Brasil, você, por algum motivo, ter que largar este grupo e constituir outro, não é fácil, não é fácil para um adolescente. O adolescente tem algumas características, né? Ele precisa estar inserido num grupo, ele precisa sentir que ele pertence a um grupo, ele precisa ser igual a essas pessoas. Aí você imagina, você muda de país com uma cultura diferente, não é fácil. Só que aí volta o nosso planejamento. Foram 2 anos conversando muito. Eu e meu marido, a gente faz tem uma estratégia, sei lá o que que é, eu vou explicar, com os nossos filhos, que a gente fala que é um dos motivos do nosso sucesso familiar, nosso sucesso com os meninos, eles estarem tão bem, independente de terem mudado de país ou não. Todo domingo a gente tem uma conversa reza. É uma conversa que a gente começa falando de coisas que aconteceram na semana anterior, falando das expectativas para a próxima semana, pontuando algumas coisas. Todo mundo pode reclamar de todo mundo se quiser. É hora da gente falar: olha, você fez isso, eu não gostei, você falou aquilo, eu não gostei, ou você precisava fazer tal coisa e você não fez. Enfim, é uma hora que a gente conversa e depois a gente reza, e eu sempre coloco para eles a importância dessa questão espiritual na nossa vida. Eu preciso que eles tenham a mesma fé que eu tenho. Eu acho que isso é importante para eles não se sentirem sozinhos nunca, né? Em muitos lugares eu não vou estar junto, meu marido não vai estar junto, mas eu gostaria que eles soubessem que eles têm o anjo da guarda deles, que eles têm, né? E aí cada um tem a sua religião, eu não quero aqui ficar defendendo a minha ou qualquer outra, tá? Eu acredito, você pode acreditar em outra coisa, eu acredito que essa questão espiritual ajuda. Então, foram 2 anos que em todas essas conversas, rezas de domingo, a gente falava dessa nossa vinda para Portugal. E uma das coisas que eu instruí, inclusive, foi o seguinte, né? Olha, não arrumem namorado ou namorada, no caso do Henrique, porque isso pode complicar a vida de vocês. Porque se vocês se apaixonarem loucamente, como a gente faz na adolescência, por alguém neste momento, e ter que separar dessa pessoa vai ser muito difícil. Acho que isso tudo ajudou. Os meninos se adaptaram muito fácil. A época que nós viemos, né, eu sempre falo isso nos vídeos, foi uma época que ajudou. Hoje eu tenho plena consciência. Nós chegamos aqui no verão, então foi um clima muito mais parecido com o Brasil. Nós somos de Minas Gerais, né? Eu sei que no sul, até no próprio sudeste, em São Paulo, costuma ser um pouco mais frio, mas em Belo Horizonte, que é a capital de Minas Gerais, onde a gente morava, geralmente é mais quente, às vezes fria, mas é muito raro, tá? A gente não tem essas estações definidas, a gente não tem um inverno rigoroso, então nós chegamos aqui no verão. Foi importante porque estava um clima muito parecido com o nosso,
eles estavam nas férias, né, todos nós estávamos de férias, então pudemos aproveitar, pudemos passear, conhecemos um pouquinho só, né, das redondezas e tudo, e foi muito importante. Hoje, depois de ter passado o outono e o inverno, eu posso dizer que foi muito importante não ter chegado nessa época aqui. Porque se a gente chegasse no outono e principalmente no inverno, a gente chegaria no momento que estaria muito frio, muitos dias, né, o céu mais cinza, e a gente sabe que o sol é vida, nos deixa mais alegres, com um astral melhor. Eles ficariam mais dentro de casa, não passeariam tanto e chegariam no meio da escola, né, com a escola em andamento, porque no Brasil a gente começa as aulas em fevereiro, aqui as aulas começam em setembro. Então, tudo bem, lá eles estavam no ensino médio, que aqui é chamado secundário, eles estavam no primeiro ano lá, que aqui corresponde ao 10º ano, então eles fizeram metade do primeiro ano, de fevereiro a metade de julho, entraram de férias e nós viemos com tranquilidade, chegamos no verão, passeamos e as aulas começaram em setembro. As aulas dos meus meninos, a minha aula de doutorado ou doutoramento. Então esse tempo foi ótimo para a gente não chegou aqui na correria, nossa, vão chegar e eu já estou tendo aula e eles já estão tendo aula, né? Não seria bom. Então eu acho que foi perfeito. Ah, Marcela, mas eles repetiram, porque eles fizeram metade do primeiro ano do ensino médio lá, e aí chegaram aqui, tiveram que repetir, porque aí eles começaram o 10º ano, que é a mesma coisa, tá? Do secundário. Sim, mas isso também já tinha sido conversado, eles sabiam que seria assim, e todo mundo fez isso de uma forma muito tranquila, porque tudo que é conversado, gente, a gente brinca no Brasil, né? O que é conversado não sai caro. Acredito que o fato deles serem 3 deve ter ajudado, apesar que eles estão em salas diferentes, em cursos diferentes. E aqui em Portugal eles estão vivendo de uma forma diferente do Brasil, que eu considero que é uma forma muito melhor, e é uma das coisas que eu vim buscar. Eles têm liberdade de transitar, inclusive à noite, com segurança. Então lá eles iam para a escola de carro, voltavam de carro, aqui eles vão a pé, até porque é perto, encontram amigos na esquina perto de casa e vão. E cada um volta num horário, eles saem com os amigos deles, eles saem à noite, na sexta, no sábado, nem sempre, mas enfim, quando tem que sair, acontece hoje já no final de semana, como foi esse passado, eu fui para uma praia com meu marido, outros 2 foram para outra praia com os amigos e uma ficou em casa estudando. Então, enfim, eles estão tendo liberdade para fazer o que querem, da forma que querem. Isso ajuda no amadurecimento. Eles estão percebendo isso, estão gostando disso. Então, valeu a pena demais. Volto a frisar que valeu a pena porque houve um planejamento sério, detalhado antes. Não deixa de fazer o seu planejamento, de conhecer como serão as coisas, os gastos, educação, a saúde, o que é diferente, o que é igual. Aqui no YouTube está cheio de vídeo, cuidado com alguns vídeos promocionais demais, que fala que aqui tudo é bom. Isso não existe porque lugar nenhum é só bom. Todos os lugares têm os seus problemas, né? Agora, é isso que você vai ter que perceber. Do que você quer se livrar? Por que você quer sair do Brasil? O que você não quer ter mais que lá existe? Aqui não existe? É isso mesmo? O que aqui tem que você gostaria de ter e que lá não tem, né? E o que você ganha e o que você perde com essa mudança? Porque a gente ganha, mas a gente também perde. Isso que você vai perder,
Qual a importância disso? Qual que é o peso disso na sua vida, tá? Então, olha, 9 meses maravilhosos, estou gostando, tenho certeza que daqui para frente as coisas tendem a melhorar, mas é claro que nenhum país é perfeito, ninguém é perfeito, nem os portugueses são, nem nós brasileiros, nem eu com a minha família. Então, coisas vão dar certo, coisas vão dar errado, uma hora a gente está triste, outra hora a gente está feliz. O que não dá é para se arrepender de ter mudado. Então, tenha o máximo de conhecimento que você puder antes de mudar, tá bom? Qualquer coisa, deixa aqui o seu comentário que eu vou ficar muito feliz em responder. Então, ó, um beijo, tudo de muito bom para você.